A guerra entra no 72º dia com a Rússia buscando confirmar a tomada definitiva de Mariupol até segunda-feira, dia 9, data em que os russos comemoram a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Hora do nosso primeiro giro, nosso primeiro contato com o nosso correspondente Luiz Kawaguchi. Luiz, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que o exército russo vai conseguir cumprir esse objetivo traçado pelo Kremlin? Então, eles estão vivendo uma situação um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que eles precisam conquistar a totalidade da cidade de Mariupol até segunda-feira para que o presidente Vladimir Putin possa aclamar vitória, ter uma vitória consistente no dia em que eles comemoram o dia da vitória sobre a Segunda Guerra Mundial, ele também concordou com a ONU em abrir um corredor humanitário e concordou também com os pedidos da Ucrânia para retirar alguns civis que continuam presos no complexo de Azovstal. Azovstal é uma siderúrgica totalmente preparada para resistir a bombardeios, que está sendo usada como principal quartel-general da resistência ucraniana em Mariupol. É uma área muito pequenininha se a gente comparar com toda a cidade. Ela tem apenas 11 quilômetros quadrados, mas há cerca de 2.000 combatentes lá dentro que estão resistindo. Então, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia dito que se tanto os combatentes quanto os civis que estavam lá dentro, se eles fossem massacrados, Zelensky sairia da mesa de negociações. Putin preferiu que isso não acontecesse e concordou que fossem abertos corredores humanitários. Só que, ao mesmo tempo em que a Ucrânia força para que esses corredores fiquem abertos por mais tempo, a Rússia tem pressa em conquistar aquela região. Então, esses corredores estão ocorrendo ao mesmo tempo em que se intensificam as batalhas para tomar o complexo de Azovstal. Desde a última terça-feira, já tem soldados russos combatendo dentro do complexo contra os defensores ucranianos. Mas está tendo todos os dias aí tentativa de retirar, acredita-se que haja pelo menos 200 civis nesse complexo. Hoje está para ser concluída mais uma retirada de civis, que talvez seja a última, talvez eles consigam sair na totalidade. Só que a gente não sabe o que vai acontecer com os combatentes ucranianos que estão lá, se eles vão depor as suas armas, se tornarem prisioneiros de guerra e a Rússia vai tomar toda a cidade de Mariupol, ou se eles vão, entre aspas, resistir até o fim, até acabar a comida e a munição. É uma situação que está completamente em aberto, ainda não dá para a gente saber se até segunda-feira a gente vai ter um desfecho nesse paradoxo, nessa guerra que se arrasta, nessa batalha de Azovstal que se arrasta já por várias semanas. Luiz, e a Ucrânia, ela tenta afastar a Rússia de cidades-chave como Kharkiv, uma outra também, me corrija o nome, é Izium, porque eles estão com armamento, né? A Ucrânia, armamento pesado, fornecido pelos Estados Unidos. Eles tentam evitar essa invasão nessas cidades? São duas cidades que estão com contextos diferentes. Kharkiv nunca caiu na mão dos russos, mas sofreu pesados bombardeios. Kharkiv é a ex-capital da então União Soviética na Ucrânia. É uma cidade muito importante e ela é chave para a tomada do leste do país, a região de Donbass. Ela permanece na mão dos ucranianos e hoje os ucranianos começaram a lançar contra-ataques, pequenos contra-ataques naquela região, na tentativa de de tirar a ameaça sobre Kharkiv. Já Izium foi conquistada pelos russos tem mais ou menos uns 15 dias e está sendo o principal ponto que os russos estão usando para lançar ataques no Donbass, no leste. Então, os ucranianos estão tentando retomar a cidade de Izium, mas está bem longe disso acontecer, porque há uma quantidade muito grande de tropas russas na cidade de Izium. Luiz Kawaguchi, a pergunta é a seguinte: qual que é o objetivo de Vladimir Putin de fazer um cenário apocalíptico na Praça Vermelha, colocando tanques de guerra, falando venci a guerra contra a Ucrânia? E será que isso vai se confirmar mesmo? Então, essa é a pergunta que está prendendo a respiração de todo mundo aqui, não só na Ucrânia, mas em todos os países aqui do leste europeu.
O que o presidente Putin vai fazer? Ele vai clamar vitória, ele vai se contentar com o que já foi conquistado, parte do leste da Ucrânia, parte do sul, ou ele vai intensificar? Ele tem a opção de, até agora ele chama a guerra de operação militar especial. Ele pode começar a chamar a guerra de guerra, ou seja, transformar em uma guerra absoluta que seja fundamental para a existência da Rússia. E se ele fizer isso, ele destrava uma série de ferramentas que ele tem, como, por exemplo, aumentar o número de conscrição, ou seja, aumentar o número de soldados na região e, eventualmente, até utilizar armamento nuclear, as chamadas armas nucleares táticas, que têm um efeito um pouco mais restrito, mas mesmo assim quebram o que a gente chama de tabu nuclear. Então, a pergunta que eu disse que ela está tirando o fôlego das pessoas é que a gente não sabe se ele vai só escalar na retórica e manter o cenário do campo de batalha como ele já está, como ele está caminhando a uma consolidação aí da linha de frente, ele está caminhando para uma estabilização, ou se ele vai aumentar aí o esforço de guerra e podendo até levar a guerra para outros países da Europa. Então, por isso que está todo mundo esperando o que vai acontecer nessa segunda-feira para começar a tomar as decisões daí por diante. Luiz Kawaguchi trazendo as informações da guerra, uma guerra que já dura 72 dias. Muito obrigado pela sua participação e você volta ao longo da programação da TV Jovem Pan News.